Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 17 desta série. E como estamos falando sobre o dízimo, né? Dos respectivos aí escândalos, né? Das pessoas que acabaram se corrompendo por sentir o gostinho, o prazer que o poder, que o dinheiro traz. Nesta série não poderia faltar também o Pastor Macedo, conhecido hoje como Bispo Macedo, né? E da mesma forma eu poderia dizer que o Pastor Macedo não vigiou, caiu da graça e acabou que aceitando a oferta que Satanás ofereceu a Jesus naquele monte, né? Tudo isso te darei as riquezas do mundo, se me prostrardes e me adorardes. Gente. E o pastor Macedo, no começo da sua carreira, do seu ministério, na década de 70, né? Era o pastor espiritual. Aquele que cuidava e se preocupava com a vida espiritual dos membros, mas que em sua trajetória, né, eu posso dizer com toda a convicção que pastor Macedo fez um pacto com o diabo e sentiu o gostinho que o poder, que o dinheiro traz, e ganhou com este pacto todos os reinos deste mundo, aquela mesma oferta que Satanás ofereceu a Jesus no monte. E claro que quando alguém vai escrever um livro da sua autobiografia, saiba de uma coisa: ninguém vai escrever livros contra si mesmo. Até o bobo da corte sabe disso. Então você pode ter certeza que o pastor Macedo, ou melhor, Bispo Macedo, não vai escrever na sua biografia os podres da sua carreira. Só vai colocar as coisas bonitinhas, né? E para quem não conheceu o pastor Macedo, eu vou deixar com você agora uma música da época, da década de 70, mais ou menos 78, 77. Um vinil, um compacto, né? De quando ele era pastor Macedo. Dá uma ouvida aí. Olha aí, acompanha aí. Senhor, oramos agora por todos que choram. E depois que o Bispo Macedo começa a desfrutar dos prazeres e do poder que o dinheiro proporcionou a ele, um pastor chamado Carlos Magno, aquele chamado braço direito do Bispo Macedo, caguetou os esqueminhas do Bispo Macedo, justamente na Globo, né? Aí a casa caiu. Eu fico pensando nos dias de hoje, né? Estamos aí em 2023. Como é que uma pessoa em sã consciência, que, por assim dizer, hoje cai de paraquedas na Igreja Universal, ainda tem coragem de fazer parte dessa igreja, depois que o bispo ensinou os pastores a roubar? Porque eles caíram de paraquedas, mas não viram o passado negro dele, né? Se viesse, né, logicamente não ia fazer parte, né? Mas é normal, gente. Então a gente vai fazer essa trajetória, essa chamada retrospectiva. Lembrando a todos que eu não tenho nada contra o Bispo Morcego, né, o Bispo Macedo, mas sim contra a sua apostasia. E já vou logo dando um conselho para o Bispo Macedo: se arrependa, volte ao primeiro amor, volte àquilo que tu eras. Mas antes da gente iniciar nossa retrospectiva documentária, né, eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se prepare, né? A
peia vai comer. Solta a vinhetinha. E vamos agora começar nossa análise do Pastor Macedo. Dá o play aí, gente. O que o Macedinho Tem, tem tento gigante, tem. barba de profeta, tem poder de exorcismo, tem manipula como ninguém, só Deus que ele não tem, só Deus que ele não tem. Xiii. Pra ser amado por Deus você tem que pagar, você tem que pagar, você tem que pagar. Nós não podemos deixar os escravos pensarem, porque se eles pensarem, eles não vão ser mais escravos nossos. Prestar atenção nesse vídeo aí? Nós não podemos deixar os escravos pensarem. Se eles pensarem, não vão mais ser nossos escravos. Essa eu vou até voltar. Isso serve pra você que é crente aí. Não pensa, fica escravo dos caras aí, ó. Nós não podemos deixar os escravos pensarem, porque se eles pensarem, eles não vão ser mais escravos nossos. Vai ser isso, não vai deixar de ser escravo, né, gente? Esse pastor da Igreja Universal resolveu Cara, esse pastor aí, tudo acontece por causa deste pastor, gente. Este pastor Carlos Magno, ele caguetou o pastor Macedo. Vamos dar o play. pastor da Igreja Universal resolveu denunciar os bastidores da negociação. Carlos Magno de Miranda é hoje o líder da Igreja do Espírito Santo de Deus. Perceberam? Depois que caguetou, ele saiu fora e montou o seu próprio negócio também. Ele não é besta, né? Igreja do Espírito Santo de Deus. Tá até no Facebook. Aí você caçar a igreja dele aí, ó. Tu vai ver ele pregando até hoje aí. Entendeu? Vou continuar o play aí. Antes de se mudar para Recife, fundar a própria igreja, ele era o braço direito do bispo Edir Macedo e participou de todas as etapas da compra da Rede Record. Hã? No depoimento que deu à polícia, o pastor contou que o bispo manda derreter joias doadas pelos fiéis e envia o ouro ilegalmente para o exterior. Já este talão de cheques seria a prova de que o bispo remete dólares para os Estados Unidos usando... Ó. Deixa eu até dar um zoom nessa imagem, rapaz. Eu quero saber o que tá escrito aqui. Igreja Católica Cáris do Brasil. Deve ser isso. Então quer dizer que o bispo usava uma igreja fantasma da igreja católica, né? Olha só, rapaz. Contra fatos não existe argumentos, né? conta de uma igreja fantasma. Mas as denúncias do pastor não se resumem ao dinheiro que sai dos cofres da igreja. As mais graves se referem ao dinheiro que entra. Carlos Magno garante que para pagar a Record, o bispo Edir Macedo mandou buscar na Colômbia $1 milhão. Então, isso remonta na época da Globo, né? Que a compra da TV Record não foi ocasionado com dízimos e ofertas, mas foi dinheiro de um traficante, né? Que emprestou para a igreja comprar a TV Record. E o dízimo e oferta, lógico que ia cobrir esse gasto aí, né? E fiquei imaginando os pastores da Universal na época, né? Dizendo para poder fazer sacrifício para poder comprar Record. A Record estava comprada já, né? É só golpe em cima de golpe. O pastor contou à polícia que ele e mais 3 outros pastores da Igreja Universal viajaram a Bogotá com a missão de trazer o dinheiro doado por um traficante de drogas. Vixe! Tá vendo? Oh, esse pastor falou tudo. E eu não sei como que um ser humano, nos dias de hoje, em 2023, consegue ser membro dessa igreja. Rapaz do céu.
sabe? Não tem cabimento, a pessoa cai de paraquedas e não sabe desses podres, gente. Meu Deus do céu. Vamos ver aí. Nós fomos chamados pelo pastor Gonçalves para uma reunião. E aí, nessa reunião, ele disse: olha, pessoal, o negócio é o seguinte, não é nada de colocar a igreja aqui, entendeu? A nossa missão, a nossa viagem é com uma missão especial. Nós viemos para levar $1 milhão que um traficante, né, de drogas, ele procurou o bispo na igreja e, sabendo das dificuldades da igreja em obter dinheiro para o pagamento da TV Record, ofereceu emprestado, desde que a igreja se propusesse a buscar em Bogotá, já que não tinha como esse dinheiro sair lá. E aí, nesse momento, eu fiquei contrariado, porque eu não sabia disso. Então, eu de imediato disse que eu não iria participar. É um dinheiro sujo, porque... Tá vendo? O cara que não se corrompe, não se vende. Olha a sujeira. Esse pastor tem coragem, porque ele denunciou o sistema religioso, rapaz. Olha o que o dízimo é capaz de fazer, né? Já que não tinha como esse dinheiro sair lá. E aí, nesse momento, eu fiquei contrariado, porque eu não sabia disso. Então, eu de imediato disse que eu não iria participar. É um dinheiro sujo, porque estava na cara que esse traficante, ele estava aproveitando para fazer uma lavagem do dinheiro. Claro. Neste jogo... Não, peraí. Vamos ver, olha. Essa reportagem aí, ó. Deixa eu até dar um adiantamento aqui no negócio. Deixa eu até aqui, ó. Olha só, gente. Peraí. Observe esta data. 22 de dezembro de 1995. Eu confesso a vocês que nesta exatamente data, eu nem pensava em igreja, essas coisas, né? Mas eu ouvia falar muito da Universal, né? Muitos escândalos. Mas depois desse vídeo, a conclusão que eu cheguei na época, de um pensamento radical, até meu pai, ele descobriu esse evento quando um colega dele emprestou uma fita VHS contendo esta reportagem. E a conclusão que meu pai chegou, né, na época, era que todas as igrejas evangélicas do Brasil eram igrejas pilantras, que ladronas. Eu fiquei escandalizado, né? Mas eu tinha um pensamento assim, não é todas, né? Não vou culpar todas por causa de uma, né? Mas vamos relembrar os grandes momentos aonde o pastor Macedo ensina aí os pastores, né, que estão abaixo dele, a roubar, a arrancar a grana do povo. Para você que tá entrando de cabeça na igreja aí, filho, olha, esse passado é negro, hein? Olha o que o dinheiro faz, o dízimo, olha o que o dízimo faz. Do reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. As táticas para iludir o povo. Iludir! Rapaz, então aquelas histórias é tudo conversinha fiada. Né? Não só na Universal, né? Existem muitas igrejas onde os obreiros, né, os pastores, eles têm lá um curso de como ludibriar as pessoas, como fazê-las doar dinheiro. Existe tudo uma técnica, né, gente? Rapaz, eu não acredito que nessa época o pastor Macedo, né, se corrompesse dessa forma, gente. Vamos dar uma olhada aí. Agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar assim. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu tá abrindo assim? É como se fosse um teatro, né? Eles são treinados para vender alguma coisa, né? Alguma empresa.
Você quer aprender numa empresa, quer aprender a vender, você vai aprender a vender produto. Então tá o cara treinando os pastores aí a vender história. Porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Eu observo o pastor Macedo neste vídeo como um anjo caído, o anjo das trevas, né? Que veio pra terra só pra pensar em dinheiro, rapaz. É impressionante, né? E as pessoas que vai falar mal ou contra este vídeo, você pode ter a certeza, são pessoas aí envolvidas no sistema religioso que tá ganhando ali, né? Que se vendem por um cargo, né? Que tá com o rabo preso com a própria Igreja Universal, então tem que defender incondicionalmente a instituição religiosa. Por causa do dinheiro, porque a Igreja Universal paga mais, né? Mesmo que lá ensina mentiras e mentiras, o que manda é a grana, né? No final do mês, né, filho? Sabe como que é, né? Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, essa palavra, então joga no fora. Joga a Bíblia. Lá mesmo, joguei a Bíblia assim. Nos Estados Unidos, No chão, assim, na televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do... Olha o Carlos Magno aí, gente, mano. Pra um cara fazer um negócio desse, lançar um vídeo desse em 1995, foi o maior escândalo gospel que passou, gente. As pessoas que pensaram em ir frequentar uma igreja, quando viu essa reportagem na Globo, rapaz do céu, já pensaram 2 vezes, ficaram meio com o pé atrás. Já culpou todas as igrejas pela besteira de uma, né? Oh my God. A pior pessoa para você lidar numa igreja são as pessoas que se dizem braço direito seu. É os traíras. Cara, não dá pra confiar em ninguém, cara. Mesmo que seja o braço direito seu, um dia ele vai contra você, né? Igual que o pastor Carlos Magno aí fez com o patrão Bispo Macedo. Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao bispo Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. Foi substituto do bispo Edir Macedo na direção-geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando... Olha ele ali, gente! Olha o pastor Carlos Magno aqui, braço direito do pastor Morcego, né? Do pastor Macedo. Tá aqui, gente. E vamos dar o play aí. Para uma multidão ao lado do bispo Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o bispo Edir Macedo? Cara, como eu sempre digo, para você conhecer uma religião, seja lá qual for, para você conhecer o que é realmente a igreja, você deve primeiramente conhecer alguém que foi ex de lá. Principalmente de ex-pastores. Pode ser de qualquer igreja. A Igreja Assembleia, a Adventista, a Universal, Quadrangular, Paz e Vida. Você pega um ex-pastor que foi de lá e foi para outra, aí você pergunta por que o cara saiu de lá. Aí ele vai te contar coisas que você, como membro, não tá vendo, porque tá dentro lá do sistema, né? É um cara que faz parte dos bastidores, da cúpula, entendeu? O negócio ali mais embaixo. Vamos dar o play aí. Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por 2 períodos distintos.
o primeiro período dos seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente... De 77 para frente. Linha, toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos. E um segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual e passou a dirigir a igreja de uma maneira absolutamente mercantilista. É o que geralmente acontece com grande parte das lideranças, né? Como já vimos anteriormente, o pastor Macedo, né, o Silas Malandraia, no capítulo anterior, é o mesmo esquema, né? Era um cara espiritual que tinha o bigodinho do Mario Bros, né? Do Super Mario, ungido, espiritual. Que, nossa, quem aí tem as fitas VHS ou DVD do pastor Silas Malandraia, lá da década de 90, são verdadeiros ensinamentos de vida. Depois ele começou a ter uma visão mercantilista e passou a pregar aquilo que um dia ele pregava contra, né? Coisas materialistas e como ganhar cada vez mais, como diz aí o pastor Carlos Magno, né, gente? Rapaz. As reuniões, como essas imagens provam, já não era mais aquelas reuniões espirituais. Igual a Malandraia. Era a vida espiritual do povo, os milagres que Deus operava naquela época, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. É o que o Malandraia fez. Começou a procurar a teologia da prosperidade, vender Bíblia a R$900, né? E mais, aquelas ofertas lá, 10 pessoas com 100 mil reais de oferta, e por aí vai. Ele aprendeu com o morcegão aí, ó, com o pastor Macedo aí. Rapaz. Então isso chama atenção. Pô, esse aí, pô, esse aí briga com Deus mesmo. Esse aí, entendeu? Cuidado, hein? Aí o que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, pô, então tem aqueles que são tradicionais, e esse é um falso profeta, esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras, não acontecer nada na minha vida, então esse vai ficar do nosso lado, esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada, vai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, fica. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça. Só que no caso, quem é abençoado é os senhores, né? Não é a pessoa, né? Quem embarcar nessa é abençoado, quer dizer, principalmente o pastor Macedo e os seus capangas, os seus 40 ladrões, né? Pensa que, e quem quiser dar, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Na cara de pau, né? O povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já tá cansado de falsa humildade do padre. Exatamente. O padre é humilde, não dá nada, não oferece nada. O padre está daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, é isso mesmo, e botar pra quebrar, então vira cambalhota, faz... Então o povo fica logo, é isso aí, entendeu como é que é? As imagens não deixam dúvida quanto a isso. Reúne os pastores, você vê que em nenhum momento se fala em nada espiritual. Ele, de uma maneira até muito grosseira, explica e incentiva como arrecadar, como fazer com que as pessoas deem dinheiro, né? Mudou o objetivo total da igreja. Então, Moisés foi lá com um cajado. Tá certo, né? O mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando ele tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar, eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. É a nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto, Somebody Lord. Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil. Somebody Lord. Entendeu como é que é? É a fé. Agora, uma coisa, ontem eu notei. Beleza. Todo envelope que vinha muito pedido, vinha pouca oferta. É isso aí. Isso eu já notei muito. Porque o povo que faz muito pedido e dá pouca oferta,
mostra que precisa muito. Então, ele precisa muito porque dá pouca oferta. Você tá entendendo? Porque ele ajuda pouco, ele precisa muito. E que o envelope que tem pouco pedido é o que tem mais oferta. Por quê? Porque ele é um cara abençoado, ele não tá precisando muito, ele só tem mais para agradecer. Todos concordam porque esse espírito de mercantilismo passou a ser uma constante dentro da igreja. A gente poderia fazer isso também, para dar oferta, para dar envelope em branco. Se a pessoa não bota nome, não bota endereço, não bota nada. O pedido vem no coração e a oferta vem no... Já fiz isso. Aproveita e Pode ter coisa boa. Agrada-te do Senhor e satisfaz o desejo. Se fosse uma coisa lá, eu estou recebendo oferta até hoje. Esse é o culto. Eu fiz uma coisa lá, que eu recebi a oferta até hoje. Desafio dos mil. Desafio dos mil, fala. A pessoa pega envelope e me dá o nome. Peguei 300 pessoas com 1000 cruzados. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Vê a cara dele. Dentro da igreja não dá nada por ele. Vai lá pra ele. Quem são esses pastores que participam? Bem, nós temos aqui, Tá vendo? nessa fita, o Bispo Macedo, pastor Paulo Roberto, o Bispo Rodrigues, Bispo Gonçalves, que é hoje o apresentador do 25ª Hora na Record, e outros pastores, pastor Renato Maduro. E esses, pastor, quem são? Esses são o Bispo Paulo Roberto. Ah, rapaz, é igreja e política. Nunca deu certo, né? E tem muita igreja aí com esse mesmo esqueminha, querendo envolver, né? Um político aqui, caixa 1, caixa 2, a bem molha a minha mão que eu molho a sua, né? Usando púlpitos aí pra incentivar voto. Rapaz. Bispo Gonçalves, o deputado Provida Vieira. Inclusive, nessa hora, o pastor Gonçalves faz uma entrevista com ele e pergunta se a indústria que ele comprou em Caxias, lá no Rio, se foi no caixa 1 ou no caixa 2, por dentro ou por fora. Ô, você vê, aquela indústria que você comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Aquele preço foi por dentro ou foi por fora? Só pagou como? Por dentro ou por fora? Foi caixa 2 ou caixa 1? E vamos continuar aqui, gente. Quem são esses pastores que participam? Bem, nós temos aqui, nessa fita, o Bispo Macedo, pastor Paulo Roberto, o Bispo Rodrigues, Bispo Gonçalves, que é hoje o apresentador do 25ª Hora na Record, e outros pastores, pastor Renato Maduro. E esses, pastor, quem são? Esses são o Bispo Paulo Roberto, o Bispo Gonçalves, o deputado federal Odinila Provida Vieira. Inclusive, nessa hora, o pastor Gonçalves faz uma entrevista com ele e pergunta se a indústria que ele comprou em Caxias, lá no Rio, se foi no caixa 1 ou no caixa 2, por dentro ou por fora. Ô, você vê, aquela indústria que você comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Aquele preço foi por dentro ou foi por fora? Só pagou como? Por dentro ou por fora? Foi caixa 2 ou caixa 1? Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn. E a primeira coisa que o Bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja. Como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. A cara dele. Uma obsessão o dinheiro. Essa festinha aí parece no corredor de um hotel, né? É, isso aí é num hotel em Jerusalém. E a prova de como começou a haver uma degradação espiritual na igreja. Esses são os bastidores, né? A intimidade entre os pastores, né? A libertinagem, né? Como que é o testemunho do povo da época, né? Ó, o problema é o seguinte. Mas esse é um pastor da igreja. É o líder da igreja, Bispo Gonçalves, o filho do pastor Vieira, que também é pastor, a esposa do deputado. Você vê aí imagens de uma reunião realizada no Hotel 5 Estrelas, em Angra dos Reis, o que contrasta com o que era a igreja na sua época áurea espiritual. Quando queria reunir os pastores, se fazia na própria sede da igreja. Até um lanche que era servido era tudo da maior simplicidade, porque havia um respeito para com o dinheiro doado, que era um dinheiro sagrado para Deus. Depois que ele mudou essa visão,
passou a ser feito em hotéis 5 estrelas, grupos de mais de 100 pessoas, gastos com lanchas, com iates, convidados ilustres, deputados, tudo isso com dinheiro da igreja. Quem é esse? É o mesmo esqueminha do malandraia, gente. Mudou a visão. Prega-se uma coisa, monta a sua própria empresa, ele muda a visão, cara. Apostatou, caiu da graça. Então eu peço a ele também, como eu falei no final do vídeo lá, que ele se arrependesse e voltasse ao primeiro amor, cara. E deixasse o bigodinho pra ele voltar ao que era, né? Que está nadando em Angra dos Reis. Esse é o bispo Sérgio von Helder, que há poucos dias se tornou uma figura tão polêmica no Brasil, por aquela infeliz atitude de chutar uma imagem dos católicos. E está aí ele se deliciando das belezas de Angra dos Reis. O deputado Odenir Laprovita Vieira, Esse que pulou na esse que água. pulou na água, está aí na água. E tudo isto, toda essa mordomia, às custas do dinheiro do povo. Este homem já frequentou a igreja. Ixi, agora vai começar os BO da igreja. Os BOs. Eu juntei um monte de peças de quebra-cabeça para você notar, né? Acho que isso aí deve ser sido no começo do real, da moeda do real, né? Esse aí foi o obreiro da igreja na época, rapaz do céu. Universal. Ele falou em 2006 para a RBS e disse que fez doações, enganado por pastores que agem em nome de Edir Macedo. Eu comecei com 50, depois dei 200, depois uma vez dei R$1.000, depois outra vez dei R$2.000, outra vez dei 1.500, a outra vez dei 5.000 e aí foi indo. Foi indo. Vendi geladeira, vendi um freezer, vendi micro-ondas, a gente vai vendendo essas coisas, né? Porque incentivo a gente não dá muita bola para coisa material, o importante é estar com o coração limpo. Ele diz que chegou a ser obreiro, um auxiliar da igreja, e assim participou de fogueiras santas de Israel, as campanhas para aumentar a arrecadação. E conta que nas cerimônias, pastores usavam um falso óleo santo para induzir os fiéis a doar. O falso óleo santo, né? Até imagino, né? O pessoal fala, isso aqui é o óleo de Israel. Não, é óleo dado no mercadinho do bairro mesmo, seus tontos, seus trouxa. Tudo falta tudo. Eu acreditava, até o dia que eu fui comprar. Não como qualquer óleo, é óleo. Nós ia lá comprar uma lata de óleo. Tá vendo? E botava nos livrinhos, dava para as pessoas como se fosse o óleo santo de Israel. Aí. As pessoas ficam comovidas e ofertam. Pancadaria num templo da Igreja Universal do... Ixi. Olha lá, William Whitfab. William Whitfab. Ou Bife, sei lá. Essa, ó, é a qualidade do VHS. Mas nós consegue tudo, filho, entendeu? O pau quebrou na Igreja Universal, rapaz. Tudo porque o pastor pegou uma imagem lá, botou fogo lá. Os católicos ficou revoltados e desceram a peia. Desceram a madeira. de Deus em Ceilândia, no Distrito Federal. Uma imagem de Santo Antônio queimada num terreno ao lado do templo revoltou um grupo de moradores. A imagem foi encontrada perto do templo da Igreja Universal do Reino de Deus na Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Estava queimada e quebrada. Fiéis da Igreja Católica revoltados afirmavam que era uma imagem de Santo Antônio. Não é coisa que devia fazer, não. Devia todo mundo viver em paz, cada um com a sua religião. A polícia foi chamada e entrou no templo da Igreja Universal para ouvir depoimentos. Os pastores da igreja tentaram evitar a filmagem. Um deles ameaça. Não pode entrar dentro da igreja, não. Vou prender você. Começa uma discussão e logo Vixe. depois vem a pancadaria. Aí. É na madeira mesmo, na madeira. Olha lá, tem um unbox na cara. Rapaz. O revólver e pede calma. Olha Então a só. confusão termina. Do lado de fora, um fiel reza diante da imagem que Ai, meu Deus do céu. Vamos até voltar aqui, peraí. Não pode entrar dentro da igreja, não. Vou prender você. começa uma discussão e logo depois vem a pancadaria. Saca o revólver e pede calma. Só então a confusão termina. Aí, ó. O cara. Do lado de fora, Aí, o cara, né? O devoto deve ser um católico, né? Mesmo com a cabeça do santo decapitada, destruída, queimada, né?
O cara tem fé em uma pedra. Simplesmente, né? A fé do cara, simplesmente, né? Então, é uma coisa que não vai fazer efeito nenhum, gente. É a fé da pessoa. A fé pesa mais do que a razão, né? Então ele pode venerar aquele pedaço de madeira ali, quanto papel tá no chão, é a fé do cara, entendeu? O fiel reza diante da imagem, que vai ser examinada por peritos. O templo foi fechado e os cultos suspensos por recomendação da polícia, que teme novos confrontos. As pessoas que encontraram a imagem queimada e o pastor responsável pela igreja, Sidney Nascimento Silva, vão ser chamados para prestar depoimento. O pastor Gonçalves, que se identificou como líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Brasília, disse que a imagem, já quebrada, foi posta no altar sem que nenhuma pessoa da igreja tenha visto, mas que um outro pastor a retirou hoje cedo e jogou no lixo. Nessa época eu lembro muito bem que a Rede Globo, ela começou a perseguir a Igreja Universal. Mas não é qualquer tipo de perseguição, gente. A Igreja Universal dá motivo de escândalo. E quem tava ali é a Rede Globo mesmo, tinha que mostrar. Então, só que na época, eu pensava assim, nossa, a Rede Globo tá perseguindo a igreja, né? Rapaz, pesadamente, né? Mas hoje eu vejo diferente, né? A Igreja Universal tava no seu estado de declínio, né? Tudo por causa que o pastor Massino mudou sua visão mercantilista, né? De espiritual para mercantilista, e começou a haver esses tipos de degradação espiritual aí. Essas vergonhas que você viu aí. E vamos continuar aí. Em São Paulo, a polícia encerra as buscas à imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem foi agredida por um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus durante um programa de TV. Só da Universal, cara, na Globo. Os investigadores foram à TV Record e à sede da igreja, mas não encontraram a imagem da santa. Ela seria usada como prova no processo contra o pastor Sérgio Fonrealzi. Segundo ele, a imagem caiu e se quebrou quando era retirada do estúdio de gravação. Olha lá. É o Bafomê, cara. É lá. Vamos até melhorar aqui o computador aí, ó. É subliminar, gente. Aí, ó. Aí, vou até dar um zoom aí, ó. Se não me engano, é a Catedral do Rio de Janeiro aqui em São Paulo, tá, gente? Vou até aumentar, dar um zoom aqui, ó. Dá pra ver escancaradamente, né? Claro que foi, né? Tem que desenhar pra vocês entenderem, né? Aqui o chifre, os olhos do Bafomê, o nariz e a boca. Só que como o negócio é alto, né? Ninguém vai perceber, né? O Bafomê, cara. Olha lá. Tá oculto, mas é um rosto ali. Subliminar. A Globo apresentou 10 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu nunca vi uma igreja para ter tanto deputado ladrão, bandido, filho da puta como tem nesse país. Tá vendo? Isso é o que dá a envolver igreja com política. É escândalo. E parece que as igrejas atuais, né? Nem vou citar o nome delas, né? Não aprenderam com o erro dos outros. Alibaba e os 40 ladrões, né? Bem estão aí. Né? Puta que eu pariu. Desculpa, me perdoe. Me perdoe. Pô, mas é pra me ficar louco. É verdade. Pô, passaram 3 deputados. É verdade. Tudo bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Tudo envolvido na maracutaia das ambulâncias. Tá vendo? Inclusive, o bispo... Esse foi um caso bem interessante, por quê? Ali no caso, passou-se na televisão na época, né, no YouTube, e eu não entendi, né, mostrando-se, por exemplo, deixa eu até ajeitar aqui a câmera novamente aqui, né, não, tá certo, é isso aí, de policiais ali, seguranças da igreja, expulsando o mendigo, né, que estava ali deitado, encostado no muro, né. Foi, nossa, que agressividade, né? Os seguranças da igreja expulsando até uma pessoa que estava sem uma perna, né? Só que algumas câmeras em volta mostraram que ele estava desenhando naquele murinho aqui, né?
Ele estava desenhando ou pichando esse murinho aqui marronzinho, né? Só que daquele lado de lá. E aí os seguranças trataram de botar ele para correr, né? E aí, claro, foi o maior escândalo, né? A igreja, a segurança da igreja botou os caras para correr. Olha lá. Pra que a igreja vai ter segurança, né? Porque Deus não protege a igreja, né? Deus não é o guarda de Israel. Mas deu mal bafafá na época, não. A segurança botou os moradores de rua pra correr. Ela simplesmente estava desenhando lá um desenho no murinho da igreja, né? Pichando, né? Praticamente, né? Sei lá. Mas alguém filmou essa cena, né? Olha lá, ele é tirado, né? Ele pediu para se retirar, para não haver agressão física. Olha lá, agora é no tapa, né? Porque conversando não dá certo. Dá uns pedala Robinho, ele sai pra lá pulando sem uma perna. E sai correndo, tá, né? É assim que acontece. Ninguém quer colocar o outro lado da história, né? Ele tava pichando ali no murinho, só isso. Deve ter mais um caso aí, deixa eu ver. Até onde vai esse vídeo aí. O cara não está nem segurando a câmera, mano. Tá louco, fica tremendo esse negócio aí. Ah, essa cena é interessante. Essa cena é interessante. Um morador de rua, né? Provavelmente que eu vi ali, estava dentro da igreja. E os seguranças da igreja começou a dar porrada no mendigo. Dentro da igreja, na casa de Deus, gente. Olha só. Segurança dando soco na cara do cara, mano. Soco na cara, dentro da igreja. Segurança? Não, tô vendo. Segurança lá batendo uma bicuda no cara. Caralho. Eita, soco ungido, né? Soco ungido. Vai pro Facebook essa aí. Aí. Tá vendo aí, ó? Glória a Deus aí, ó. Olha lá. Olha só. Batendo no fiel, ó. Olha só. Olha lá, olha só, gente. Desceu o espírito lá? Olha lá, olha. Cara, olha só. Desceu o espírito e expulsando a porrada. Olha lá, olha. Olha. Ó. Olha só, tô filmando tudo. Vai pro Facebook, gente. Aí. Isso é um absurdo, malandro. Olha lá. E diz que essa igreja aí recebe todo tipo de pessoa. E o cara pega e dá bicuda no outro, olha lá. Tá vendo? Olha só. Olha só. Ela, Parabéns, hein? Olha só, joga embora ali, tu viu? Joga o negócio do cara com tudo, ó. Nossa, ainda deu um tapão. Pra dar, né? Ainda dá um tapão. Bonito isso aí, hein? Ixi. O que vocês acham, público? Rapaz. Que vergonha, né? Então vocês notaram comigo nessa retrospectiva, né? Que quando qualquer ser humano ele sente o gostinho que o poder que o dinheiro traz, ele se corrompe. E grande parte disso aí, a culpa disso aí é o próprio ser humano.
que quando começa, você vê aí, ó, treinando os caras pra tomar dinheiro, nem todas as igrejas são iguais a ele, entendeu? Isso eu posso dizer por mim, porque eu já frequentei igreja. Mas o que movimenta isso aí é o dízimo, cara. O dízimo. O cara se corrompe. Você viu aí o Malafaia? Se corrompeu. Volte ao primeiro amor, Malafaia. Volte ao primeiro amor, pastor Macedo. Volte ao que você era. Se arrependa ou se converta. É difícil, né? Mas tem que mostrar o antes e o depois mesmo, né? Tá vendo? O cara se corrompeu, infelizmente. Então, pastor Macedo, o senhor foi refutado com sucesso.